Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 17 de fevereiro de 2022, os capítulos iniciais são Não, desculpa. Só um momento. Voltei. Levítico, capítulo 4 e 5. Vamos lá. Levítico, capítulo 4. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á, como se tiram do novilho do sacrifício pacífico. E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Versículo 13. Mas, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem, contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados.
Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Versículo 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa, e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto. E todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação de seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e, contudo, não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem,
seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Entregá-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar. É oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme estabelecido. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará, por sua oferta, a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima do incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e ao sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. É oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Versículo 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa a pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Versículo 17. E, se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, fará expiação no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente, se tornou culpada ao Senhor. Marcos, capítulo 2, versículo 13 até o capítulo 3, versículo 6. A vocação de Levi. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro,
e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com os pecadores. Versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Do jejum. Versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e, nesse tempo, jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus é Senhor do sábado. Versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Capítulo 3. O homem da mão ressequida. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida.
Salmos, capítulo 36. Malícia humana e benignidade divina. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Porque a transgressão lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Não se desapega do mal. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade. Estão derruídos e já não podem levantar-se. Provérbios capítulo 10, versículos 1 e 2. O justo em contraste com o perverso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. E aí, qual foi a parte que mais tocou? Cara, eu vou compartilhar com vocês aqui que eu achei muito engraçado lendo hoje. Eu tive essa sensação de lendo Levítico, né? Aquela parte 4, capítulo 4 e 5. Tive a sensação de estar lendo aquelas Constituição, aquelas leis do Brasil. Não sei você, é cheio de regras assim, bem detalhadas, assim, que não fazem diferença hoje. Mas aí, o que você tirou de positivo? Quero saber qual a parte mais tocou, qual a parte que mais marcou. Hoje foi Levítico pra mim, né? Mas a parte de Jesus, por onde andava, tinha poder, fazia milagres. Não só porque ele é o Filho de Deus, porque ele mesmo disse que obras maiores na terra já quem viesse depois teria capacidade de fazer, por intermédio do Espírito Santo, não por capacidade humana, mas pela capacitação do Espírito Santo. Você, o que você está fazendo? Lesh Lehá.